Olá, meus amigos do Professor Beto! Estou eu aqui novamente, diretamente dos estúdios patrocinados do aulamóvel.com para trazer as super dicas e super resoluções de questões de direito constitucional para Universa no concurso da Ser Criança. Beleza? Vem comigo? Vamos então aqui à questão 7. Uma Constituição tem como seus principais objetivos a estruturação do Estado, a organização e administração pública, o disciplinamento da forma de aquisição, do exercício e da instituição do poder, bem como a catalogação dos direitos fundamentais dos cidadãos. Várias são as suas classificações. Acerca desse tema, marque a correta. Uma Constituição é classificada como normativa. Aqui eu estou analisando a classificação quanto à correspondência com a realidade de Carl Lowenstein. Então, uma Constituição é classificada como normativa quando dirige o processo político, Todavia, para isso, ela deve respeitar a realidade social, sofrendo, nesse caso, uma reforma, uma modificação do seu próprio texto, com adequação à sociedade. Em não ocorrendo tal processo, ela corre o risco de ficar antiquada e desprovida de força normativa. Então vem aqui comigo, ó. Ele diz o seguinte: para Carl Lowenstein, a Constituição pode ser normativa, nominativa ou nominalista ou semântica. A normativa é a perfeita, é aquela que regula o Estado, limita o seu poder, que está em compasso com a realidade social e, quando é o caso, se modifica. A nominativa é a que pretende regular o Estado, pretende limitar o seu poder, pretende evitar a corrupção, mas não consegue. Ela é bem intencionada, ela pretende regular a vida política, mas não atinge o seu fim. A semântica, ela nem pretende isso. É um mero instrumento de formalização do poder. É um mero mecanismo para formalizar o poder de uma ditadura. O cara faz uma Constituição, usurpa o poder do povo para fazer uma ditadura e dizer que essa ditadura é legal, porque está baseada em uma Constituição elaborada por ele. Então a Constituição semântica é chamada Constituição do mal. Ela já é feita pensando no mal, enquanto a normativa é do bem. A nominativa é bem intencionada, mas não atinge o seu objetivo, e a semântica não, já é a Constituição do mal, porque ela só pensa no poder pelo poder, em simplesmente usurpar o poder do povo. Beleza? Então a letra, essa alternativa, ela tudo indica que está certa. Vamos lá no quadro então? Tá? Tudo indica que possa ser a letra A. Vamos ver depois aí, né? Se confirma nossa perspectiva ou não. Vamos dar uma olhada nela. Na letra B, a Constituição Federal de 88 é classificada como semirrígida. Errada, é rígida. Seguindo, agora na letra C, aliás, né? Uma Constituição, ainda que sob a forma de convenções em textos esparsos, espalhados, tá? Difusos, deve ser considerada como escrita. Errada, nesse caso, quando eu tenho costumes, jurisprudências e leis esparsas, o que é que eu tenho? Constituição não escrita. Não escrita, beleza? Então é isso. A D. Com a evolução do constitucionalismo, os direitos fundamentais ganharam um papel essencial na própria organização do Estado, certo mesmo? Justamente por isso, as constituições que passaram a albergar expressamente em seu texto um rol de direitos fundamentais podem ser classificadas quanto à extensão como analíticas. Não necessariamente, errado. Analítica é aquela que detalha. Tá? Uma Constituição sintética, quanto à extensão, ela podia ser sintética e também trazer direitos fundamentais, tá bom? Então a sintética também poderia trazer, então não dá para dizer que ela vai ser necessariamente analítica. Agora, quanto ao modo de elaboração, ela pode ser dogmática ou histórica. Então, quando há uma elaboração, as constituições históricas são idealizadas segundo determinadas crenças vigentes, certo até, desconsiderando uma maior análise dogmática dos valores evolutivos em uma sociedade. Aqui ele tentou fazer um peguinha, hein?
Porque se ela é histórica, ela não pode ser dogmática. Apareceu o termo dogmática, aí você acabou achando que já estava certo, porque realmente desconsidera dogmas. Cuidado, desconsiderando sua maior análise de verdades absolutas. Muda dogmas para verdades absolutas. Desconsiderando a maior análise de verdades absolutas, de valores absolutos e que evoluem na sociedade. Será que a Constituição Histórica desconsidera, em uma maior análise, verdades absolutas que são evoluídas em uma sociedade? Não, ele não desconsidera. Sabe por que não? Porque os valores evolutivos significa que a Constituição, volta para mim, significa que a Constituição Histórica vai evoluindo tempo após tempo, automaticamente. Eu tenho uma verdade hoje. Essa verdade hoje é um dogma hoje. Quando essa verdade se modifica, sem que eu tenha que fazer uma emenda à Constituição, pela mera modificação, eu já passo a ter uma nova Constituição. Vamos pensar numa Constituição histórica, onde uma Constituição machista, que não admite a união homoafetiva, quando a sociedade passa a admitir essa conduta como normal, automaticamente a Constituição mudou. Era um dogma passado, arraigado, considerado verdade, que evoluiu. E aí agora você tem um pensamento mais pluralista, sem a necessidade de necessariamente ter escrito uma outra Constituição. Então lembre-se, a Constituição brasileira é dogmática, porque aquilo que está escrito é válido ali e eu tenho que fazer emendas, até admitindo interpretações do STF, mas dentro de certos limites dados pela Constituição. A Constituição Histórica não tem limite não, ela muda tudo, beleza? Então vamos analisar o final dessa questão. Vamos lá. Se está tudo errado aqui o que a gente falou na frente, é porque de fato nós vimos que a letra A é a resposta correta na 7. Beleza? Então é isso. Na 8, constitui, agora mudou, hein? Direitos fundamentais, artigo 5º. Constitui embaraço constitucionalmente indevido a liberdade de informação dos meios de comunicação. Obviamente que só pode ser qual? A censura prévia, né, pessoal? Até porque ordem judicial dirigida ao administrador de uma página da internet para que retire página contém informações injuriosas e sabidamente inverídicas, obviamente que isso não é embaraço nenhum. Isso aí é o correto. Embaraço é aquilo que é o errado, é ilegal, tá? O que seria um empecilho indevido. Empecilho indevido seria censura. Né? Direito de resposta é garantido, ressarcimento por divulgação de informação de violação de vida privada também é devido. Condenação de jornalística que cometeu crime de calúnia. Tá certo mesmo, o que está errado é censura. Né? A 9, sobre direitos humanos na Constituição de 88, olha lá o que nós vamos encontrar na questão 9. Olha só, a letra A, o domicílio do indivíduo é inviolável, salvo em caso de determinação judicial, que pode ser cumprido do dia ou de noite? Não, é só durante o dia. Lembrando que dia é da aurora ao crepúsculo. O filme, né? Não, a aurora é o nascer do sol, crepúsculo é a ausência de iluminação natural. Dia é nesse intervalo, não tem um horário não, viu? Então, eu vou cumprir durante o dia. A questão, ele está pedindo em relação a direitos humanos na Constituição, viu? Letra B, é livre expressão da atividade intelectual, artística e científica, sendo esta última dependente de licença prévia. Errado. O artigo 5º, inciso 9, veda qualquer tipo de censura ou licença. Tá? Então, errada. A C, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização e de prévio aviso. Errado, tem que avisar, né? Tem que avisar. Como tudo aqui é artigo 5º, ó, vou botar só os incisos, tá bom? Inciso 16, esse aí do artigo 5º. Agora D, se houver iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Se houver dano. É essa ou não é? É essa. Ah, professor, mas essa não cai na minha prova. Você viu de que banca que é? De que ano que é? Olha aí para você no quadro, olha aí no quadro. Olha aí, ó. Funiversa 2015, papiloscopista.
Olha aí, tu podia ter sido papiloscopista se tivesse feito essa prova, já tinha levado essa para casa. Viu aí? E aqui no caso a E está errada porque ele está dizendo que tem direito a obter certidões com pagamento de taxa, isento de taxa. Não é verdade? Então, errada aí a letra E, fica sendo 9, letra D. Questão número 10. A questão número 10 diz o seguinte, olha só, é possível a aplicação da pena de banimento no Brasil? Não, é penas proibidas no Brasil, pena de banimento. A lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, a prestação social alternativa, sim ou não? Sim. A suspensão e interdição de direitos, sim ou não? Sim. Opa! Então, nesse caso aí, observe que essa é a correta. A C está errada, está dizendo que o brasileiro nato pode ser extraditado em caso de... Brasileiro nato não pode ser extraditado em caso de tráfico de drogas. A D está dizendo que pode ser concedida extradição do estrangeiro por crime de opinião, a gente sabe que não. E está dizendo que é permitido o trabalho noturno a menor de 16 anos. Endoidou? Claro que não, né? Só é permitido a partir dos 18 anos, tá? E aqui, obviamente, extradição por crime político ou de opinião não é admitido. 11. Aqui você vai lembrar aqui, ó, volta para mim. Tem uma dicasinha aqui, ó. Nós vamos dividir esse nosso curso em 3 blocos. O primeiro bloco era para falar da conceito de Constituição, classificação das constituições e uma parte do artigo 5º. Nós estamos terminando nosso bloco, mas sem antes passar uma super dica que a Universa sempre cobrou e vai cobrar de novo. A dica é ratatatá H. O que é isso, professor? Lembra aquela musiquinha? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Vivia o mundo sempre para cantar. Aí tinha parte lá que ele só falava, só ouvia as metralhadoras do Vietnã. Ratatatá, H. Aí lembrando de sempre ouvir essa música, né? Lembra de fazer uma dicasinha boa aqui, ó. Vem comigo na tela. Olha só. A dica vai ser a seguinte, ó. Você tem aqui racismo, ação de grupos armados contra o Estado Democrático e a ordem constitucional, tortura, terrorismo, tráfico de drogas e os hediondos. Olha aqui, ó, todos esses crimes são inafiançáveis. Inafiançáveis. E o melhor é o seguinte, a turma do Rá é imprescritível. Ou seja, o Estado pode punir a pessoa a qualquer tempo e por isso é legal. Então, imprescritível tem graça. Tem graça ou anistia. Observou então aí? Imprescritível é bom, o Estado pode punir sempre, porque legal, né? Tem graça, pô, é legal isso aí, tem graça ou anistia. Só que lembra, graça e anistia é forma de perdão. Então lembra assim, turma do Rá, imprescritível tem graça ou anistia, ou seja, é legal, né? O crime o Estado pode punir sempre. A turma do T é facinho, é o oposto. Se a turma do Rá é imprescritível, a turma do T é prescritível. Prescritível. Se lá tem graça ou anistia, aqui é sem graça, insuscetível de graça ou anistia. E aqui a gente está no inciso 42 do artigo 5º ao 44, tá? 42 ao 44 do inciso 5º. E aí ele quer saber justamente imprescritibilidade. Caracteriza pela imprescritibilidade, olha lá, imprescritibilidade, turma do Rá. Racismo, ação de grupos armados. Então, olha aqui, que beleza! Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático. Porque todos os outros são crimes que seriam, aí no caso, tortura, crimes hediondos, tráfico de drogas e dignidade sexual não vai entrar aí, né? Mas até em algumas situações poderia entrar como equiparado a hediondo, mas não é o caso aqui de entrar nesse assunto, não. É somente porque ele queria imprescritível e inafiançável. Inafiançáveis são todos, né? Inafiançáveis são todos, então eu não tenho problema, não vou questionar isso não. Se aparecer lá afiançável já está errado, porque todos são inafiançáveis, beleza? E olha a 12ª questão, é reconhecida a instituição do júri, sendo assegurados a plenitude de defesa, a publicidade das votações e a soberania dos vereditos. Publicidade das votações! É o sigilo das votações, tá bom? Então aí no caso não é publicidade.
Segunda, o racismo constitui crime imprescritível. Beleza. E sujeita a pena de detenção. Detenção? Detenção é menor potencial ofensivo. É reclusão. Reclusão. Esse é o erro, tá? Opa. Então aqui, apaga a detenção e é crime punível com reclusão. Tortura é crime inafiançável? Sim. Insuscetível de graça ou anistia? Será que é essa? Aí você tem que lembrar, hein? Aratatatá, era um garoto que, como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones. Imprescritível, tem graça, turma do Rá. É prescritível e sem graça. Opa, sem graça ou anistia? Insuscetível de graça ou anistia? Opa! Essa é a letra C. E aí? É crime passível de fiança a despeito de sua gravidade, ação de grupos armados. Tá doido? Fiança, todos são inafiançáveis. E a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens podem ser estendidos aos sucessores do condenado. Reparar o dano, sim. Perdimento de bens, não. Tá? Esse é o erro. Beleza? Vamos lá. Olha, 13. Questão 2013 ainda Funiversa, viu aí? Bateria só Funiversa para você, garoto. Vou pegar aqui na metade do enunciado, você lê tudo aí no seu material, hein? Relativamente aos direitos e garantias fundamentais, constitucionalmente assegurados, assinale a correta. É livre a manifestação do pensamento sendo permitido anonimato. Permitido ou vedado? Vedado, querido professor. Beleza, parabéns. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Volta aqui para mim. Olha só as meninas respondem essa, hein? Meninas! E aí, é iguais somente em direitos ou em direitos e obrigações? Hã? Responda, fala aí qual que é a alternativa correta. As mulheres são iguais em obrigações também, bonitonas. Então, é 50% lá, metade do cinema quem paga agora é a nobre servidora pública da Criança, tá bom? Então aí, 50%, metade paga o homem, metade paga a mulher. Tudo bem que a Constituição fala que são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, porque a Constituição prevê um tratamento desigual, mas para igualar, não para privilegiar. Há o chamado motivo para o discriminem. O motivo para a discriminação é igualar os desiguais. Beleza? E não privilegiar. Por isso a mulher se aposenta 5 anos antes, licença maternidade diferenciada com 120 dias e assim por diante. E vamos para a tela, vamos para a lousa, que é o lugar das questões. Beleza? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Beleza, não foi completo, devia ter colocado nos termos da Constituição. Vamos ver se não tem uma mais correta aí. A casa e asilo inviolável do indivíduo, não sendo dado a ninguém nela penetrar sem autorização do morador. Está muito incompleta. Flagrante delito, desastre, prestar socorro. Não pode. Sem exceção, é inviolável direito de correspondência. É errado, claro que eu posso violar. É livre a manifestação intelectual artística, admitindo-se a censura apenas na televisão. Não tem censura! Não há. Não. Essa voz minha pareceu de censura, né? Mas não tem censura. Não há censura nem licença prévia. De novo, não me erre isso na prova. Todo aluno está errando isso na prova, pelo amor de Deus. Não vá me errar essa, beleza? Então, de fato, fica a correta sendo a letra B. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Professor, mas isso cai na minha prova? Cai sim. Olha 14. Olha só. Letra A. Todos podem reunir-se pacificamente em árvores em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigida a prévia autorização da autoridade competente. Certo ou errado? Já estou até vendo alguns falando, certo, professor? Não, autorização não, é aviso, é igual essas novinhas fazem. Mãe, tô saindo para uma festa, mãe, tô indo para curtir a night, mãe, vou sair, mãe. E a mãe fala, minha filha, amanhã você tem que assistir o vídeo do Beto Fernandes para a Secretaria da Criança. Mãe, eu não tô pedindo autorização, mãe, eu só tô te comunicando, avisando. Tá bom, minha filha, então chega cedo, filha, chega cedo, por favor. Tá bom, mãe, 5h30 eu chego. Pá, fecha a porta e vaza. Eu só espero que você não faça isso. Porque essa não é a atitude de pessoas que passam em concurso. Desrespeitou pai e mãe? Só vai ter fracasso na vida. Não faça isso não. Lá é autorização. Cá, na reunião, a reunião é feita na praça. A praça é do povo. A praça é nossa e muito nossa, como diria um certo Carlos Alberto de Nóbrega, né?
Então, eu não peço autorização, eu só comunico que vou usar. Beleza? Por que eu comunico? Porque se já tiver uma outra reunião marcada para aquele local, aí o Estado vai falar, olha, infelizmente você não vai poder fazer aí, porque já tem outra. Por isso é que eu comunico. E também é para o próprio Estado se precaver, levando policiamento, levando Detran, levando Departamento de Trânsito, né, para separar uma faixa para a realização aí, no caso, da possibilidade de acesso às vias, né, em caso de passeata. Beleza? Então, errinho nessa daí. Vamos para a próxima. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salva em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Certo ou não certa? Certa! É 14, é letra B. Agora, um detalhe sobre o domicílio, hein? O domicílio, ele só pode ser violado durante o dia. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em um caso épico, ficou marcado na história brasileira, onde o ministro do STJ, Paulo Medina, junto com seu irmão, advogado, estavam vendendo sentença para empresas comercializarem as denominadas máquinas caça-níqueis, autorizando aí Estado de Goiás, era Carlinhos Cachoeira, Demóstenes Torres, senador que teve que renunciar, né, depois para não ser cassado, mas direitos políticos suspensos para eles. Então, aconteceu esse caso. E aí, a Polícia Federal falou, STF, só tem um jeito de eu descobrir se o ministro do STJ está envolvido ou não. Como? Eu tenho que grampear o gabinete dele e o advogado e o escritório de advocacia do irmão dele. Poxa vida, mas como é que eu vou fazer isso? Aí, como é que eu vou poder executar, grampear lá, se o ministro está lá durante o dia? Aí veio a sugestão. Por que a gente não instala os equipamentos de captura acústica, a captura de áudio e vídeo, escuta ambiental durante a noite? Eu não estou prendendo ninguém, não estou violando em tese o bem jurídico maior protegido, que é a liberdade, e estarei combatendo o crime, porque nenhum direito pode ser exercido em detrimento da ordem pública. E nenhum direito pode ser exercido com o intuito de salvaguardar prática delituosa. Então o que foi feito? O Supremo autorizou, vai lá e instala na calada da noite. Foi lá de noitezinha e instalou os equipamentos. E aí o que aconteceu? Pegou tanto o ministro quanto o irmão. E aí, sabe o que eles alegaram? Não pode cumprir ordem judicial durante a noite. E mais, o escritório de advocacia, pelo estatuto da OAB, é absolutamente inviolável. 2 erros fatais. O Supremo no primeiro, olha, como não foi preso ninguém, então o bem maior jurídico foi preservado. Os direitos fundamentais podem ser limitados. Então foi uma limitação a um direito fundamental e que não se prendeu ninguém, foi só instalação de equipamentos. Lembrando também que não há direitos fundamentais absolutos. Então, aplicando a relatividade dos direitos fundamentais, foi aplicada essa regra, essa hipótese. E aí, para o escritório de advocacia, o Supremo determinou, você tem razão, douto advogado de defesa Celso Bastos, só que tem um detalhe, o escritório de advocacia ele é absolutamente inviolável? Sim, ele é. É, professor? Eu não posso violar o escritório de advocacia, não. Em relação aos clientes do escritório, não quando o próprio advogado é o suspeito do crime. Quando o advogado é o suspeito do crime, aí eu posso violar. Então, como é que fica? Se a prova cobrar, segundo o Supremo Tribunal Federal, vai vir assim, ou então no enunciado, de acordo com as jurisprudências do Supremo, assinale a correta. Aí você vai ter que ficar atento a isso. É possível instalação de equipamentos de captura ambiental durante a noite? É. É possível violação de escritório de advocacia? É. Beleza? Te encontro mais tarde, daqui a pouquinho, com mais uma bateria de resolução dessas questões da Funiversa. É pertinho da prova mesmo, para que você possa revisar e na hora da prova tá fresquinho, tranquilo para você. Então, professor Beto deixa seu e-mail, profbeto.fernandes@gmail.com, redes sociais, você tem aí Beto Fernandes 1 e 2, e gostaria de agradecer de novo ao Aula Móvel, que se comoveu com o meu desespero. Fechamos essa parceria, essa contínua parceria que já tínhamos, um novo golpe que está acontecendo na internet,
que é o sequestro de dados. Isso aconteceu com o meu computador, perdi todos os dados e fizemos aqui uma força-tarefa para gravar para você. Um abração e te aguardo no próximo bloco.